uma garantia aí. Então, quando o professor grava, tem gravação a dar com pau aí, né? Temos aí bastante apoio. Mas é isso aí mesmo. Falou, Júlio, sem nenhum problema. O importante é participar. Obrigado, Amanda. Obrigado aí, Bruna. É isso aí, a respeito aí da gravação. Acho que agora está sendo gravado. E olha que eu boto um papel aqui bem grande na minha frente que eu tenho que gravar e acabo me empolgando, me concentrando, me focando e esquecendo. Mas ainda bem que eu tenho vocês aí. Ok, então era sobre a monitoria que eu queria falar, né? Estamos aí apoiados por mais 2 pessoas. E eu queria hoje começar com um novo capítulo, bastante interessante, que é desempenho operacional e alavancagem financeira. Como eu disse para vocês, eu sempre gosto de transformar ou passar essa nossa teoria, aquilo que a gente aprende na teoria, para as atividades práticas que a gente desenvolve. Então, primeiro passo, eu queria esse nosso encontro vai ser dividido em 2 partes, principalmente. O desempenho operacional e a alavancagem financeira. Vamos começar com o desempenho operacional. Bom, o que a gente entende por desempenho? Desempenho é a gente procurar identificar o potencial que a gente tem para atingir da melhor maneira possível algum tipo de atividade. Né? Desempenho de um atleta é todo o esforço que ele desenvolve para atingir o máximo de efetividade, de rentabilidade, de retorno. É isso aí. E o operacional significa que a gente está trabalhando nas atividades do dia a dia. Isso é que diz a teoria, então desempenho operacional. Mas eu quero traduzir isso para vocês de uma forma um pouquinho diferente. Na verdade, o desempenho operacional, ele vai ser o quê? Ele vai identificar para mim exatamente se eu estou ganhando dinheiro com a atividade com que eu me propus. Olha só. Então, o desempenho operacional, numa linguajar de mercado, na verdade é o seguinte: eu estou ganhando dinheiro com aquilo que eu me propus? Exemplo prático. Já comentei com vocês, dei uma palhinha no encontro anterior. O que eu quero dizer com isso? Se eu já estou trabalhando numa empresa ou vou abrir a minha própria empresa, significa o quê? Que eu devo ter investido neste novo negócio. Tirei meus recursos financeiros de algum lugar e apliquei nesse meu novo negócio. Obviamente, se eu tomei essa atitude, é porque eu estou querendo melhorar o meu retorno, quero ganhar mais dinheiro. Então eu quero saber se aquilo que eu me propus, se o setor que eu investi, eu estou ganhando dinheiro com aquilo. Porque muitas vezes eu estou numa determinada empresa, ou estou abrindo meu negócio, eu acabo desvirtuando as minhas atividades e meu ganho não necessariamente está sendo focado naquilo que eu me comprometi. Então, desempenho operacional, na verdade, não é nada mais, nada menos, do que eu identificar através de um processo, de um método, de uma conta que eu vou aplicar para vocês, se eu estou ganhando dinheiro com o meu negócio. Está claro isso para vocês, antes da gente começar qualquer coisa? Então, o que eu vou passar para vocês é um pouco de fundamento, mas que não queria que vocês tirassem o foco desse raciocínio. A gente vai ter algumas informações teóricas, mas nunca deixando de esquecer que o desempenho operacional nada mais é eu aplicar uma metodologia para poder identificar o lucro em função daquilo que eu me propus.
E a minha preocupação de conhecer o lucro daquilo que eu me propus é simplesmente o seguinte: o retorno que eu estou tendo, o ganho que eu estou tendo, é em função da atividade que eu me propus a fazer ou que eu estou fazendo? Perfeito, pessoal. Por enquanto, dá para entender o que é isso? Está claro isso? Ok. Tá bom, Jéssica. Marina. E aí a gente vai entrar para um segundo ponto depois, mais para frente, que vai ser a alavancagem financeira. Eu vou antecipar para vocês. O que eu quero dizer com a alavancagem financeira? Vocês já ouviram falar. Na verdade, a alavancagem financeira tem tudo a ver com aquisição de empréstimos. Mas no fundo, o que eu quero, o objetivo de eu estudar alavancagem financeira, de eu me alavancar, de eu me endividar, é saber se esses recursos financeiros que eu estou trazendo para dentro da empresa, eles trazem algum benefício? Eles me ajudam no crescimento da empresa de tal forma que esses lucros, que esse empréstimo que eu obtenho, ele não ultrapasse o retorno que eu já tenho da empresa? Em outras palavras mais simples, a alavancagem financeira nada mais é do que a hora que eu botar algum recurso de dinheiro para dentro da empresa, algum tipo de empréstimo para a empresa, eu quero saber se ele beneficia a minha empresa, se ele melhora o retorno da minha empresa, se ele melhora a rentabilidade. Ou se esse dinheiro que eu estou colocando para dentro da empresa, ele vai diminuir o meu lucro, vai me prejudicar. Então é isso que a gente vai estudar. Então, duas coisas. Primeiro, eu estou ganhando dinheiro com a atividade que eu me propus a fazer, isso é desempenho operacional. Segundo, o dinheiro que eu vou buscar para financiar essa minha atividade, ele está melhorando o retorno da empresa? Ou muitas vezes, ou talvez até na maioria das vezes, quando não tendo cuidado, ele só prejudica. Então, trazer algum tipo de empréstimo, a gente mesmo, pedir algum tipo de empréstimo, tem que tomar bastante cuidado. Não é que ele seja um bicho-papão, tem que tomar cuidado. Se a gente souber captar recursos de tal forma que a gente possa cobri-lo depois, ele é só benéfico, porque ele vai alavancar a nossa empresa, ele vai fazer com que a gente possa pensar mais alto, poder aumentar a nossa produção, melhorar nossos investimentos. É nesse sentido que eu vou falar para vocês. Perfeito? Está claro isso? Tá. Então, com isso, a gente vai seguir aqui para a empresa. Vou passar aqui um novo slide. Eu vou dizer aqui para vocês aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Não gosto de esconder muito, mas na verdade, como esse slide aqui não é um slide assim, de muita profundidade, está pequenininho aqui, mas acho que dá para ler. Na verdade, aqui é apenas uma divisão daquilo que a gente vai falar. A gente vai começar com alguns conceitos, vai identificar esse que a gente chama de lucro operacional genuíno, que exatamente é o lucro que provém dessa atividade financeira. Vamos estudar dentro desse contexto aí medidas de desempenho, porque uma vez identificado o lucro, eu quero medir esse lucro para ver se eu, comparando com as demais, eu estou competitivo ou não. E depois a gente vai fazer uma análise de todos esses indicadores que nós obtivemos para ver se realmente eu posso dizer o seguinte: eu estou bem ou estou mal na foto. O que quer dizer isso, eu estou bem ou estou mal na foto? Ou seja, eu estou sendo competitivo com os demais que estão no mercado, levando em consideração o meu tamanho, o meu setor, aquilo que eu pretendo fazer. Certo? Então, sem nenhum problema. Então, vamos aqui, isso aqui eu vou aumentar um pouquinho, que é importante, a gente vai falar. Esse aqui é o conceito mais importante, no nosso dia de hoje. Então, eu disse para vocês, vou repetir, que a gente só aprende repetindo,
que desempenho operacional na linguagem de mercado é bem isso aqui. Eu estou ganhando dinheiro com a atividade que eu me proponho a fazer num conceito mais técnico, mais conceitual, mais filosófico. O que é o desempenho operacional? É o lucro, ou seja, a margem, né, que provém das atividades fins da empresa, operacionais, atividades fins da empresa, independente do financiamento por ela contraído. Deixa eu explicar um pouquinho disso aí para vocês. Então, aquela informação que eu dei está nas primeiras frases ali. Se eu estou ganhando dinheiro é o lucro, com aquilo que eu pretendo, que eu me comprometi a desenvolver, a produzir, é o proveniente das atividades fins. Estou só fazendo uma analogia entre uma linguagem de mercado e a nossa. Independente do financiamento por ela contraído. O que significa isso? Significa que para a empresa demonstrar a sua capacidade de produção, o seu desempenho, não necessariamente eu preciso levar em consideração se a empresa está endividada ou não. O que significa isso assim, pessoalmente? Eu pergunto para vocês. Para que eu trazer uma informação para nós, para que eu identifique que um professor ou um aluno ele tem um alto rendimento, tem um desempenho de excelência, significa que ele precisa ser rico? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Será que a gente mostra o nosso valor, a nossa capacidade, o nosso desempenho em função do dinheiro que a gente tem? Será que, fazer um linguajar mais simples ainda, será que o aluno ou o professor que chega de BMW na empresa significa que este terá um excelente desempenho nas atividades que ele se propõe a fazer? Então, pessoal, quando a gente quer analisar o desempenho operacional, nós vamos aplicar algumas técnicas para identificar esse lucro, independentemente se a empresa está endividada ou não. Vou dar um exemplo mais técnico. É muito comum empresas que investem em empresas que estão com dificuldade financeira. Então, o que significa isso? O lucro dela está negativo por muito tempo, por anos. A empresa, então, tende a ir à falência, na verdade. Às vezes até concordata. Ou seja, só que é o seguinte, essas empresas que investem nesse setor, que é uma forma também, é uma atividade do mercado, eu vou lá e observo e aplico essa técnica que nós vamos aplicar aqui nesse nosso conteúdo aqui, e verificamos que no momento em que eu retiro, eu não considero o nível de endividamento dela, eu vejo que ela tem uma atividade, ela tem ouro, a gente tem um ouro na mão. Essa empresa, operacionalmente, ela tem um grande negócio. Infelizmente, por uma má gestão que eu fiz, de contrair dívidas, talvez com uma taxa de juros altas, por algum motivo, aquilo que a gente até discutiu anteriormente, o risco financeiro, o que acontece? A minha empresa tem como resultado, como lucro líquido, prejuízo. Então, pessoal, essas empresas que são capitalizadas, têm recursos, elas adquirem essas empresas em função de identificar que essa empresa tem um potencial, ela está mal gerenciada. Isso é um primeiro processo que a gente, quando faz uma consultoria nesse nível de empresa, é um dos trabalhos que a gente faz.
negocia esse tipo de endividamento, vai lá e conversa com o banco e diz, olha, nós vamos pagar dentro, renegocia toda essa dívida, e a empresa, daqui a algum tempo, 1 ano, 2 anos, ela está sendo uma das estrelas do mercado. Então, olha só, a empresa que estava, toda ela intoxicada, doente pelo nível de endividamento que ela assumiu, independente disso, ela tinha em si um grande de uma atividade, um setor extremamente promissor. Então, quando a gente estuda esse conteúdo, significa o seguinte, que quando eu quero identificar meu desempenho operacional, é saber o potencial dessa empresa, o potencial desse produto que eu estou querendo colocar no mercado, independentemente das minhas dívidas. Por quê? Mais uma vez, muitas vezes a empresa está quebrada, fadada ao insucesso, onde ela tem na mão um verdadeiro tesouro. Isso é muito comum acontecer. E empresas que identificam essa situação, investem, renegociam esse nível de endividamento e a empresa começa a florescer. Então, desempenho operacional, que a gente vai olhar no primeiro momento é saber se a minha empresa está gerando dinheiro em função daquilo que eu me propus a fazer. Independentemente se eu estou endividado ou não. Então, quando nós formos calcular isso, a gente for identificar isso aqui, nós vamos retirar algumas rubricas que influenciam o desempenho, a gente estuda o desempenho e depois a gente vê o que vai fazer com essas rubricas que estão prejudicando a empresa. Perfeito? A princípio, deu para entender ou falei demais? Então, assim, para gravar bem é aquele negócio. Será que o melhor aluno precisa ser rico para ser um aluno de excelência? É isso que eu quero dizer. Se ele tiver dinheiro, ótimo. Se ele não tiver, não tem problema. Não estou falando de não ter as necessidades básicas, obviamente, né? Eu quero dizer o seguinte, que o desempenho não está atrelado a mais ou menos riqueza. Ou melhor, mais ou menos lucro. Por exemplo, os atletas das Olimpíadas. É um bom exemplo. Eles, em termos de financeiramente, 99% não tem nada. Pelo contrário, tem até deficiência financeira no seu dia a dia. Mas isso não impede que eles brilhem aí, que eles subam ao pódio. Isso é por quê? Porque mostraram um desempenho em função daquilo que eles se propuseram a fazer. Então, a mesma coisa, o que nós vamos estudar de um linguajar bastante simples, é exatamente isso. Eu quero saber qual é o potencial da minha empresa em função daquilo que eu estou me propondo a fazer, no primeiro momento, independentemente se ela tem dinheiro ou não. Professor. Sim. Um exemplo mais prático ainda disso, relacionando com uma empresa atual, é o Banco Nubank. Ele Sim. nunca deu lucro, inclusive a dívida dele é cada vez maior, só que ele não para de receber investimento por parte do grupo de investidores porque o potencial dele é enorme. Sim. Duas coisas, né, que a gente comentou e que esse excelente exemplo, né? É aquele negócio, esses bancos, é uma novidade no mercado, né? Então, como mesmo estás falando, eu observo o seguinte, lembra o seguinte, que eles produzem muita coisa para o cliente que é positivo, que isso, todo cliente que entra nessa situação está vendo um excelente desempenho no futuro dessas atividades. É o que tu estás falando, está certíssimo. Também lembra o seguinte aqui que a gente falou, se algum motivo ele também, daqui a algum tempo, se ele também não estiver atendendo às expectativas
do mercado, o que vai acontecer com ele? Quebrar. Não é isso? Mas isso que tu está falando também é um exemplo bastante claro. Não, lógico, né? Até porque eu acho que quem investe, logicamente, pensa lá no futuro, né? Ninguém vai Claro. investir pensando só em investir e não ter retorno. Então, Isso. é justamente por esse potencial de ter um retorno futuro de que ele recebe rodada de investimento atrás de rodada de investimento. Né? Perfeito. Exatamente. Cada vez está aumentando mais a conquista de clientes, não é isso? Exato, exato. E o encantamento também, né? Isso daí é o que eles propõem que essas fintechs, na realidade, que são chamadas, Sim. né, bancos digitais e tal, Uhum. o que elas propõem que os bancos físicos hoje não atendem, é encantamento do cliente, né? Isso. Eles pegaram um nicho de mercado, coisa que os bancos, os físicos, né? Eles não conseguem fazer ou pelo seu tamanho ou por qualquer motivo. Então, eles estão ocupando um nicho de mercado, inclusive, ele é mais barato, inclusive, né, nas transferências, no depósito, pagamento, não é isso? A maioria das transações ali não tem taxa. Eu não utilizo muito o banco, assim, eu não tenho conta nele, eu só tenho crédito ali. Certo, Mas eu sim, sei que a maioria deles não tem taxa. Eu tenho certo. conta no Banco Inter, por exemplo, que é concorrente do Nubank. Então, tipo, e ali é tudo livre. Só tem uma coisa que, tipo, é um revés que não tem uma agência física. E, por exemplo, se eu Sim, quiser saque, tem que ser em caixa eletrônico 24 horas, sim. algo nesse sentido. Sabe? Depósito também tem que ser por boleto ou em caixa eletrônico 24 Ele ainda horas. não está totalmente. Agora, tem um concorrente dele, que é do governo, que é do Banco Central, o Pix, né? Que já está praticamente É, fazendo isso mais barato e está cobrindo esse lado que esses bancos ainda não estão cobrindo. Isso que tu estás falando, que em algum momento eu tenho que fazer boleto, etc. Tal, mas eles vão chegar lá. o Pix entrou com uma proposta de ter essas transações sem custo e Uhum. na hora, né? Sem depender de Uhum. TED e DOC, mas a contrapartida, porque, por exemplo, é até estranho, né? A gente olha Banco Itaú, Bradesco, fazendo campanha para o Pix, que em tese seria um revés para eles, que deixaria de fazer o cliente pagar taxa para fazer a transferência. Mas o Pix, na realidade, nasceu com um propósito também de ter um maior controle sobre como as transações são realizadas de cliente para cliente. Uhum. Isso até pode ser utilizado mais a fundo pela Receita Federal, inclusive, Sim. na declaração de imposto de renda, porque eles têm um Mas, controle maior sobre isso. mas tu sabe que o Pix ele vai se ampliar também, vai ter crédito, né? A gente vai poder fazer pagamento em parcelas. Ah, Enfim, legal, eu não estava é, sabendo, né? é isso aí, claro. Enfim, mas o Banco Central, né, eles vendo, tá vendo? Era um nicho de mercado que foi absorvido por outro grupo de pessoas, né, e que eles estão atentos também, né, claro. No fundo, que a gente, para não sair um pouquinho fora, mas exatamente, esse teu exemplo está ótimo. Esse desempenho, no fundo é esse, vamos voltar ao nosso raciocínio, aquilo que tu falaste. Pelo o excelente desempenho que esse banco desenvolve, ele faz com que o quê? Que atraiam clientes e dominem o nicho de mercado. É isso aí mesmo. Então, o desempenho operacional nada mais do que eu identificar o meu potencial, independentemente se eu sou rico ou pobre, se eu tenho dívidas ou não, porque o que tá sendo negociado e levado em conta é o seu potencial de inovação, resolução de problemas, de atendimento do cliente, etc, etc, etc. Perfeito? Bom, ok. Muito bom. Discutido esses conceitos, vamos aumentar um pouquinho aqui, que é o conceito principal do nosso encontro de hoje. Então, aí a gente tem uma pergunta aqui, né? Eu já fui falando, já fui escrevendo aqui. Tudo bem, como é que eu apuro esse lucro operacional genuíno, que eu digo isso? Por quê? Por que eu chamo de genuíno? Por que eu vou chamar de genuíno? Porque, na verdade, nós vamos nos basear na demonstração de resultados da contabilidade. E a contabilidade chama também de lucro operacional, mas só que ele contém outras informações que atendem à contabilidade, que principalmente é o fisco, são as atividades fiscais, que neste momento não interessa para a gente. Não é que eles estejam errados, é que eles têm a contabilidade tem outros interesses também. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A nossa demonstração de resultado, aquilo que a gente vai fazer é apenas gerencial, não vale como dado oficial. É só para
serve para o gestor. Então, eu quero só deixar bem claro que a contabilidade é a nossa mãe, é a nossa base dos controles que a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Agora, com isso, a gente vai poder fazer algum tipo de modificações baseado na contabilidade. Bom, então como é que eu apuro esse lucro operacional que eu vou chamar de genuíno na linguagem dos financistas? É que eu vou tirar algumas rubricas que nós não consideramos operacionais para que a gente deixe somente as atividades operacionais e apure um determinado lucro. Quais são elas? Então são 4 rubricas, 4 variáveis importantes que a gente vai retirar da atividade operacional para que a gente apure esse lucro. Quais são? As despesas financeiras, as receitas financeiras, resultado de equivalência patrimonial e juros sobre capital próprio. Ok. Não se preocupem, nós vamos discutir de forma resumida e objetiva cada ponto desse aí. Antes que a gente faça qualquer tipo de conta de cálculo. Primeiro, a gente precisa entender o porquê que nós estamos retirando. E aí surgem outras perguntas que a gente vai querer saber. Em qual ambiente contábil eu retiro essas rubricas? Por que a gente vai precisar retirá-las? Por que a contabilidade não retira? Então são perguntas que eu já antecipadamente fiz e que ao longo do tempo eu venho escutando as perguntas dos alunos e significa que eu vou focar nessa objetividade aí, explicando para vocês o que é cada uma dessas rubricas e qual é a função delas e qual é o impacto que ela tem na nossa demonstração de resultados gerencial que a gente vai montar. Tá certo? Bom, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Vamos voltar para não perder o foco do nosso encontro com muita tagarelice. Então, o que eu quero mesmo? Eu quero identificar o ganho em função da minha atividade fim. O ganho da minha atividade fim significa que é o lucro operacional genuíno. É isso que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer? Eu vou lá buscar um ambiente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a demonstração de resultados, onde ela vai estar lá registrada e nós vamos retirá-las e apurar esse nosso lucro que a gente chama de genuíno. Isso tudo a gente vai ver, só estou explicando para vocês para que a gente não perca o foco aqui. Tá? Vamos para frente. Então, observe o seguinte. Qual que é o ambiente que a gente vai trabalhar? Nós vamos buscar a demonstração de resultados da contabilidade, onde esse demonstrativo, de certa forma, já é conhecido por vocês. Não precisamos de números agora, eu só quero que vocês entendam a história. Então, olha só, eu preciso retirar aquelas 4 rubricas de um determinado ambiente que ele vai me identificar este lucro que eu estou querendo. Por exemplo, observe o seguinte, aqui nós temos a demonstração de resultados, nós vamos ter essa demonstração de resultados. Então vamos ler aqui um pouquinho. Já é conhecido a receita operacional, calcula o custo dos produtos, pode ser vendidos, pode ser custo de produtos, custo de serviços, aquele CMV, CPV, tudo aquilo que a gente já tivemos algum contato, que vocês já tiveram algum contato de certa forma. Apuramos o lucro bruto. Até agora, neste momento aqui, nada é mexido. Por quê? São todas as atividades operacionais. Primeiro é a receita dos produtos que você vende e depois o custo dos produtos. Então, até agora, não mexe, não altera em nada. O que chama a atenção da gente e o que a gente está convidando a gente para aperfeiçoar esse nosso objetivo, esse objetivo do financista, que é o desempenho operacional, observa que aí vai passar para um grupo de despesas e receitas operacionais. Aqui é que a gente tem que ter o cuidado. Então nós vamos ter um rol, um conjunto de informações que algumas nós vamos deixar e outras nós não vamos deixar. E aí, sim, professor, mas aí na verdade a gente vai ter um conjunto de informações, qual delas a gente
identifica que é operacional ou não operacional. Mas a gente já fez de tal forma uma metodologia que a gente vai simplificar a nossa vida. Então, quando nós encontrarmos esse ambiente aqui, ó, que é despesas e receitas operacionais, a gente vai simplesmente tirar aquelas 4 rubricas que a gente identificou e que a gente vai discutir um pouquinho para frente. Então observa que nesse conjunto de informações, só para vocês verem aqui, ampliar mais um pouquinho a conversa. Vendas. Vendas é uma atividade operacional, está relacionada diretamente com a produção do produto. As atividades administrativas e gerais, administrativas de controle e as administrativas de pagamento dos funcionários, empregados, etc., estão todos eles ligados diretamente ao esforço de produzir determinados produtos. Honorários, quer dizer, honorários da gerência, etc. Mas, observem que aqui, que eu coloquei em amarelo, existe aquelas rubricas que nós vamos retirar. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro, buscar demonstração de resultado contábil. Demonstração de resultado. O DRE, que a gente chama contábil. Vou lá nesse ambiente aqui, e retiro as 4. O que sobrar são as atividades administrativas. Então não tem erro, não vai deixar a gente inseguro na hora de fazer os exercícios ou da nossa avaliação. Que alguém já me perguntou, sim, mas como é que eu vou saber? Não. Talvez não precise saber as outras. Tirando essas 4, o que está ali dentro já é o suficientemente operacional para a gente calcular o nosso lucro. Perfeito? Então essa é a ideia que a gente está querendo. Então, antes que a gente entre numa atividade operacional, mostrar bem o método, eu ainda quero continuar discutindo um pouquinho a mais, que são essas 4 rubricas que a gente vai trabalhar no semestre inteiro e que a gente precisa conhecer. Precisa conhecer o nosso, entre aspas, os nossos inimigos, né? Ou os nossos amigos, sei lá. Mas, então, essas rubricas, elas são importantíssimas. A gente tem que ter o domínio delas para que toda vez que a gente for convidado para calcular o desempenho operacional, são essas 4 básicas que nós temos que retirar. Bom, então vamos ver. Primeiro nós vamos tirar as despesas financeiras. Por que as despesas financeiras têm que ser retiradas? Elas têm que ser retiradas porque elas estão intimamente ligadas com o nosso conceito, né? Quer dizer, é o lucro proveniente das atividades fins, independente do financiamento que ela carrega. Então, as despesas financeiras nada mais é do que o pagamento dos juros dos empréstimos que eu contraí. Então, esses juros de financiamento, empréstimos e debêntures, são os juros, é uma representação do empréstimo que eu fiz, que vai ser registrado no balanço patrimonial, mas que, quando eu quero apurar o desempenho operacional, eu tenho que buscar o meu DRE, e o DRE vai estar representado por juros de financiamento, empréstimos e debêntures. Então, é tudo aquilo que eu preciso retirar, é que eu preciso atender o conceito de desempenho operacional. Bom, o que é juros de financiamento, empréstimos e debêntures? Depois nós vamos discutir isso mais em detalhes, o porquê dessa nomenclatura. Mas nesse primeiro momento, o que eu quero é uma visão mais geral. Financiamento, empréstimo e debêntures nada mais é do que a captação de dinheiro para dentro da empresa. Só que ela tem uma nomenclatura diferente, porque quando a empresa vai utilizar, ela pode utilizar um financiamento, ou um empréstimo, ou buscar dinheiro através de debêntures. Mas nesse momento, eu não vou entrar nesse detalhe. Só quero dizer o seguinte, que juros de financiamento, empréstimos e debêntures, que está registrado lá no balanço, na verdade é quando eu contraio dívidas. E no DRE vai aparecer o momento em que eu pago os juros. Tá certo? Então, é exatamente isso. As despesas financeiras, elas não representam aquilo que eu estou querendo buscar, que é o desempenho operacional. É aquele negócio, para ser bem mais claro e bater na mesma tecla. É aquele negócio.
É o professor e o aluno, para ser de excelência, não necessariamente precisa ter dinheiro, ou não precisa ter dinheiro. Então é por isso que a gente retira essa atividade, porque eu quero conhecer o potencial do professor, do aluno ou da empresa. Por que eu coloquei mais outras informações? Porque, na verdade, a nossa análise vai ser feita uma análise de longe. E eu não vou poder conhecer com profundidade, além dessas despesas financeiras, existem outras de menor porte, que é desconto de duplicatas, que são taxas bancárias, mas isso elas estão em menor quantidade, em menor valor. Isso não vai assim alterar a análise que nós estamos fazendo. Por exemplo, se eu vendo a prazo e der algum desconto para o cliente, isso a gente vai chamar de despesas financeiras. Mas isso, em termos da nossa análise, ela tem pouco impacto no nosso conceito. Essas taxas de bancos, etc., essas despesas bancárias que a gente está acostumado a quando for pedir algum empréstimo no banco e pagar, isso dentro da empresa elas têm valores não muito expressivos. Os maiores valores expressivos e que estão diretamente relacionados dentro do nosso objetivo e que a gente não quer que turve essa nossa água, que comprometa a nossa identificação do desempenho operacional, são esses juros de empréstimos. Perfeito? É por isso que a gente tira. Ficou claro ou estou confundindo? Então, se a gente olhar lá, vamos voltar, se a gente olhar lá o conceito, o que é desempenho operacional, identificar o lucro proveniente das atividades fins, independente, até vou usar essa palavra, tirando as dívidas que a empresa tem, para eu poder calcular o lucro. Por isso que eu tiro as despesas financeiras. Depois a gente entra num detalhe, por que é chamado de financiamento, o que é de empréstimo, o que é de debênture, no outro momento oportuno. Embora todos os três, é quando a empresa capta dinheiro para dentro da empresa para tentar financiar novos projetos, novas atividades que ela pretende. Perfeito? Outra que a gente tem que retirar são as receitas financeiras. Por quê? Olha aquelas que têm asterisco, aquela que tem maior representatividade. Porque é o seguinte, em alguns momentos, essas receitas financeiras, a que tem maior expressão, são aqueles resultados positivos para dentro da empresa em função de aplicações financeiras no mercado financeiro ou de capitais. Não quer dizer que isso seja bom, mas eu quero dizer o seguinte, quando eu pego meu dinheiro e aplico, o dinheiro que sobrou, eu aplico na empresa, significa que eu estou deixando de investir naquilo que eu me proponho. O objetivo da empresa não é ser um agente financeiro, e sim um agente para produzir aquilo que eu me proponho. Então, não quero dizer que quando a gente tiver alguma sobra de dinheiro, esperar uma oportunidade de compra de matérias-primas no melhor preço, eu não faço eu não aplico com esse dinheiro, eu não trabalho um pouquinho com esse dinheiro. Mas eu digo o seguinte, se por acaso eu estiver aplicando no mercado financeiro, estiver ganhando mais dinheiro com aquilo que eu me proponho a fazer, então eu vou mudar de profissão. Eu vou fechar essa empresa e vou trabalhar no mercado financeiro. Vou ser um investidor. Tá certo? Então é isso aí. Então esse ganho que eu estou tendo em função do mercado financeiro, que não é da minha atividade fim, eu também retiro. Porque na verdade eu quero saber aquele negócio, o joio do trigo. Né? Está tudo misturado. Eu quero tirar o joio para ver quanto de trigo eu tenho. É uma expressão antiga, bíblica. Não sei se vocês já ouviram falar, vamos separar o joio do trigo. Vamos separar o bom dos ruins, vamos chamar assim. É isso que eu vou dizer o seguinte. Então isso aí, não digo que despesas financeiras, a busca de financiamento é ruim. Não, sabendo utilizar, ele alavanca a minha empresa, ele me dá condições de eu galgar intenções, né? Intenções maiores, né? Projetos maiores. Tá certo? Então, mas por que eu vou retirar? Porque ela não é uma atividade fim da empresa. Existem duas informações menores aqui, que eu vou citar para vocês só para dizer
que receita financeira não é sinônimo de aplicação no mercado financeiro de capitais. Por exemplo, se eu faço uma compra junto a meus fornecedores de matéria-prima, por exemplo, e aí eu peço um desconto e ganho esse desconto, em vez de eu pagar 10, pago 9, que isso é muito comum, aquele choro, né, aquela pichincha que a gente faz, isso é jogado como um ganho nosso, então é jogado como receita. Assim também como alguém que atrasa as contas e eu cobro juros e boto para dentro da empresa, também é um ganho. Eu quero dizer para vocês que as receitas financeiras, essa que aparece no balanço, ela vai aparecer apenas com essa rubrica. Quero dizer que ela tem isso tudo misturado. Eu só vou saber se a empresa abrir os livros dela para mim e eu poder identificar uma coisa da outra. Tá certo? Mas, em suma, nisso que nós estamos estudando, quando eu identificar no balanço ou na demonstração de resultados receitas financeiras, lembrem que ela vai ser, a princípio, entre aspas, aquele dinheiro que nós estamos aplicando no mercado financeiro que não é uma atividade operacional. Tá certo? Então já tivemos duas. Olha só como não tá complicado. Vamos tirar despesas financeiras, vamos tirar receitas financeiras. Isso tudo vamos chamar que é o joio do trigo, a coisa que impacta, que impede eu identificar o meu desempenho. Impede, não é que não sejam rubricas, elas são importantíssimas em alguns outros momentos. Mas para esse momento, ela tem que ser tirada fora. Uma outra informação extremamente importante, que aparece muitas vezes, é esse resultado de equivalência patrimonial. Então, um nome um pouquinho sofisticado, mas na verdade, o que é isso? Na verdade, são ganhos ou perdas do que a empresa faz na tentativa de diversificar as suas atividades. Falei chique, né? Mas não é. Então vamos simplificar. Imagine que eu tenho uma empresa. Imagina, ou que eu estou trabalhando, que eu tenho. Estou indo bem. Estou sendo competitivo nos meus indicadores. Estou indo muito bem. Ou seja, uma empresa de médio e grande porte. E aí, nessa prospecção de mercado, eu quero diversificar o meu risco. Lembra quando eu falei lá? Risco e retorno? Sempre preocupado com isso. Eu quero diversificar o meu risco. Eu estou vendo que existem mercados mais promissores do que aquele que eu estou desenvolvendo. Ou seja, por exemplo, tenho uma livraria, estou indo bem, tenho sido bastante ativo, mas eu observo que a área de tecnologia, por exemplo, é um mercado ainda que tem muito a crescer. Por que eu não vou aplicar em outras empresas? Então, na verdade, eu vou pegar parte do meu ganho e aplico naquela empresa, como se fosse uma aplicação financeira. Né? E aí, o que vai acontecer? Todo ano, essa empresa onde eu apliquei meu dinheiro, onde eu comprei ações dessa empresa ou cotas dessa empresa, eu vou querer o meu retorno. Então, ela vai ver se essa empresa que eu apliquei, ela deu lucro ou prejuízo. Se ela deu lucro, ela vai me entregar o que eu tenho direito, aquilo que eu apliquei. Se deu prejuízo, ela vai me informar que deu prejuízo e eu preciso corrigir no meu patrimônio líquido o dinheiro que eu apliquei. E aí vai aparecer na demonstração de resultados entrada, quer dizer, valores positivos ou negativos dependendo da performance que essa empresa teve, o qual eu apliquei. E que isso é chamado de um resultado, por isso que pode ser positivo ou negativo, da equivalência patrimonial. É fazer um ajuste no meu patrimônio em função daquele que eu tirei, apliquei e algumas vezes deu lucro, eu preciso corrigir. Se deu prejuízo, eu vou ter que diminuir. Isso eu tenho que fazer todos os anos. Como é uma atividade importante que aparece no balanço e não tem neste momento, não tem nada a ver com a minha atividade que eu me comprometi a fazer, eu também vou expurgá-la, retirá-la, abortá-la. Tá certo? É por isso. Está entendido o que é resultado da equivalência patrimonial? Sim, eu não estou vendo vocês, mas, por favor. E por último, dois conceitos, tá? Que é aquela nossa outra informação, juros sobre capital próprio.
existe aqui um conjunto de informações, mas é para ajudar a compreender, mas eu, em meia dúzia de palavras, eu vou dizer para vocês essa parte sobre o que significa, por que eu tiro quando aparece essa expressão, juros sobre o capital próprio, eu tiro. A gente vai discutir um pouquinho, está registrado para vocês, vocês não vão só apertar botões, vocês têm que entender também, faz parte do nosso objetivo, nosso mundo acadêmico, mas eu vou dizer de forma muito objetiva. Todo mundo conhece o que é dividendo, todo mundo já ouviu falar, não é isso? Dividendos. O que é dividendo? Dividendos é um ganho que eu tenho em função do lucro. Né? Geralmente é assim, eu apliquei numa determinada empresa, essa empresa teve lucro e me pagou. E aí é uma estratégia que ela tem. Às vezes não é nem tanto na valorização da sua empresa, no preço da ação da sua empresa, né? Mas às vezes, eu invisto naquela empresa porque ela tem uma constância, ela tem uma tendência, ela tem uma permanência de pagar dividendos. Isso para mim é importante, são os juros, né? Os juros bons daquilo que eu apliquei. Bom, isso é dividendos, é conhecido de vocês. O juro sobre capital próprio, na verdade, ele vai agir exatamente como um dividendos. Sim. E por que eles colocaram mais essa rubrica se é tudo tem a mesma função? É porque, vocês observem, dividendos é a distribuição de lucro. É possível que em algum momento a empresa não tenha condições de distribuir o seu lucro. Ela não tem condições de distribuir o seu lucro. E ela não quer perder, ela tem como estratégia a manutenção dos investidores, que é o pagamento de dividendos. Então ela pode ter investido ou não estar passando por uma situação financeira, não por má gestão, mas sim por uma questão de contexto, tipo pandemia, por exemplo, e que ela se apertou e não teve o lucro suficiente para pagar os investidores para dar a rentabilidade esperada por eles. Aí o que o governo fez? Olha, se você não tem dividendo para entregar, então no primeiro momento não tem problema. Você vai, com base no seu patrimônio líquido, naquilo que você tem lá. O que é o patrimônio líquido? Na verdade, é a composição do capital social que eu investi, basicamente, e mais o lucro que eu venho ganhando ao longo do tempo e vou juntando ali. Aí vai formando o meu patrimônio líquido, meu patrimônio. Né? O líquido por quê? Ativo menos o passivo, receita menos despesa, é o que está sobrando. É o dinheiro dos donos da empresa, composto pelo capital social e pelos lucros auferidos ao longo do período. Bom, então, isso aí é regrado, né? É elaborado juridicamente, fiscalmente, ou seja, existe um regramento oficial dizendo o seguinte, que você pode utilizar uma determinada taxa, né? Existe um percentual que eu posso calcular em cima do meu patrimônio líquido. Se eu tenho 100, e vamos supor que seja 10%, vai me dar 10. Então, é o quanto eu posso distribuir para os meus investidores. Perfeito? Então, observe o seguinte. Então, o juros sobre o capital próprio nada mais é do que uma alternativa que eu tenho de pagar dividendos para os meus investidores quando eu não tenho lucro, e quero manter essa estratégia. Tá certo? E por que eu retiro? Porque isso aí também é uma atividade, embora seja para ajudar a empresa, para manter a empresa em funcionamento, isso não tem nada a ver com o desempenho da minha atividade fim. Isso é muito comum aparecer, isso é um novo procedimento que foi criado, e isso aí a gente também retira. Na verdade, ela vai agir, esse juros sobre capital próprio, vai ter praticamente as mesmas características de despesas financeiras. Nós não estamos tirando despesas financeiras em função dos juros sobre o empréstimo. Esse juros sobre capital próprio, eu vou lançar, quando eu pago, como no mesmos moldes de uma despesa financeira.
Se despesas financeiras saem e não tem nada a ver com desempenho operacional, e o juros de capital também tem essa mesma característica, e eu vou retirar, e estou retirando as despesas financeiras, então ela vai agir da mesma forma. Então, simplificando, juros sobre capital forma, ela tem as mesmas características de quando eu pago de despesas financeiras, e elas são tiradas de uma forma bem simples, porque não tem nada a ver para o cálculo do desempenho operacional. Perfeito? Bom, para terminar essa rubrica, vou me estender um pouquinho mais, é só para vocês observarem, para ver bem a diferença entre um e o outro, né? O que é juros sobre capital próprio e dividendos? Embora exista todo um regramento, toda uma informação, na verdade, esse juros sobre capital próprio, na verdade, é uma forma de distribuição de dividendos, quando a empresa não tem. No fundo é isso aí. Eu não preciso explicar essa diferença metodologicamente isso. O importante, nesse primeiro momento, é saber. Opa, apareceu o juros de capital próprio. Ou seja, então ele está pagando os investidores porque não teve lucro suficiente naquele ano para pagar os seus investidores. Isso aí tem uma característica, tem um regramento particular, diferentemente de dividendo. Então vamos analisar aqui. Ó. O que é juros sobre capital próprio? Olha que praticamente eu já falei tudo, só deixei registrado aqui. Fundamento da indisponibilidade dos recursos dos acionistas. Quando não tem, eu vou me arvorar, eu vou utilizar essa alternativa para pagar dividendos, para manter uma estratégia que eu tradicionalmente venho desenvolvendo na empresa. O que são os dividendos? Na verdade, qual é o fundamento? É que existe lucro e eu vou distribuir parte dele. Nunca a gente distribui tudo, né? Porque é importante que de tudo que é uma política de dividendos. Eu tenho um lucro, alguma coisa eu dou para os investidores, outra coisa eu boto dentro da empresa. Isso é o ideal, né? O que mais? Outra característica do juros sobre capital próprio. São considerados como despesas dedutível do lucro. Vamos entender isso aí. Isso aí, olha que eu quero dizer o seguinte. Olha por que o governo... Olha, o governo está tentando ajudar a empresa está ajudando a empresa a pagar os dividendos, a manter essa tradição quando a empresa paga dividendos para a empresa. Por quê? Observe o seguinte, ninguém precisa ser financista, qualquer despesa diminui o seu lucro. Como eu vou ter que pagar obrigatoriamente imposto de renda, então, quanto maior a despesa, menor o lucro, e se eu tenho menor lucro, eu pago menos imposto de renda. Então, por isso que ela é jogada da mesma forma como despesas financeiras. Então, uma vez que eu me utilizei desta estratégia, que é pagamento de dividendos através de juros sobre capital próprio, eu vou lançar na minha demonstração de resultados como uma despesa. Quer dizer, na verdade, o contador vai lançar como uma despesa financeira. E aí, o que o governo está fazendo? Ajudando a empresa a manter essa tradição. Porque eu vou deixar de entregar dinheiro aos cofres públicos. Entregar dinheiro aos cofres públicos é pagar imposto. Né? Diferentemente dos dividendos. Elas não são consideradas dividendos e não pode ser deduzidos do lucro. Por que não pode ser deduzidos do lucro? Porque o que é o dividendo? Depois que eu apurei o lucro, depois que eu apurei o lucro, é esse lucro que parte dele eu vou entregar. Então, é aquilo ali. Eles não são considerados despesas e não pode diminuir o lucro. Por quê? Porque o lucro líquido já foi naturalmente diminuído. O lucro líquido é o resultado de receitas menos despesas, em suma. Né? Então, são coisas assim bastante diferentes. São estratégias que a gente... E outra coisa, a empresa pode utilizar as duas estratégias. Pode usar parte de dividendos e parte de juros sobre capitais. Aproveitando essa oportunidade que o governo dá para manter essa tradição da empresa no pagamento de dividendos.
aquilo que eu já falei para vocês. Como é que eu calculo juros sobre o capital próprio? Com base no patrimônio líquido. Existe aí um regramento e geralmente é utilizada as taxas de juros de longo prazo, a TJLP. Então, está lá registrado. Nesse primeiro momento, a gente não precisa ter um conhecimento profundo disso, porque, na verdade, é o seguinte, se defrontamos com o JSCP, com juros sobre o capital próprio, eu vou retirar. Na verdade, isso aqui eu estou só explicando só para a gente entender, para a gente ir um pouquinho mais a fundo, né? Outra coisa, os dividendos, calculados com base no lucro líquido. Então, eu calculo o pagamento de dividendos com base no lucro líquido. Outra característica, para o acionista que recebe, são receitas tributáveis. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, há uma diferença. Quando eu recebo dividendo, eu a empresa já pagou o imposto devido, porque eu, para apurar meu lucro líquido, é porque eu já paguei imposto de renda. Então, quando eu tiver já o lucro líquido, o imposto já foi pago. Então, eu entrego para o cliente, para o investidor recebe e lança na sua conta, sem descontar na fonte imposto de renda. É diferente quando eu recebo entre aspas, os dividendos, com base nessa forma de pagamento, juros sobre o capital. Eu recebo, eu sou obrigado a recolher, é da minha responsabilidade eu recolher esse imposto de renda. No final das contas, quando eu for fazer minha declaração de imposto de renda, eu vou pagar sobre o ganho que eu tive. Então, veja bem, então tem o toma lá e o dá cá, né? São ajuda, mas também tem outra, o governo não deixa de tirar a sua parcela. E por último, né, não são obrigatórios por efeito de lei. Quer dizer, utilizar essa estratégia aqui de pagamento de dividendos através de juros sobre capital próprio não é obrigado. A pessoa só faz, a pessoa, ou na verdade a pessoa jurídica só faz se achar que seja importante para a empresa. Pessoal, então, falei um pouquinho, né? Como sempre, eu sempre vou um pouquinho mais além, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vamos voltar de tudo isso que eu falei. Olha só claro, quando a gente vai estudar, vai se aprofundar, a gente precisa saber isso aí. Mas vamos entender o seguinte, neste primeiro momento, nesse primeiro encontro que eu estou propondo a vocês, é bem simples. Vou voltar para a gente fazer uma retomada. Olha só. Vocês foram convidados, vocês são consultores, não têm empresa e não trabalham na empresa, foram chamados para dizer o seguinte, a empresa Júnior, né, a empresa foi chamada, uma empresa de médio porte, para dizer o seguinte, olha, eu queria saber, uma das coisas que eu queria saber, que não é só isso, a gente, ao longo do tempo a gente vai ter uma cesta de indicadores para a gente dizer se a empresa está bem na foto ou não. Mas ela considera, eu preciso saber se todo esforço que eu estou fazendo, eu estou ganhando dinheiro com a minha atividade que eu defini para que eu trabalhe ao longo da minha vida. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Então você quer saber se a empresa tem desempenho operacional. Então aí você chega e diz assim, então, por favor, me dá a demonstração de resultados. A empresa entrega a demonstração de resultados. E uma das coisas que eu vou fazer, eu vou lá naquele ambiente, que são despesas e receitas operacionais, e vou tirar aquelas 4 rubricas. Não necessariamente as 4, às vezes só tem 2, às vezes só tem 1, às vezes tem as 4. Ou seja, eu vou retirar essas rubricas, e eu retirando essas rubricas, eu refaço a demonstração de resultados, ou seja, somo as receitas e diminuo as despesas, e vou ter um novo lucro. E esse lucro eu vou depois aplicar um indicador para ver se o rendimento dele está sendo competitivo com as demais empresas. Em tudo isso que eu estou falando, a gente vai ver. Hoje nós só vamos ver essa historinha, só vamos entender essa história superficialmente. Tá claro? Eu expliquei um pouquinho mais cada uma delas, mas na verdade é bem simples.
eu tenho que estar de olho nelas, vou tirar. Se alguém perguntar por que eu retirei, aí vocês vão ter que saber explicar isso aí. Perfeito? Ok. Vamos caminhar mais um pouquinho. Eu acho até que já eu deixei registrado aqui, mas é para quando vocês não lembrarem, está aqui escrito. Por que a gente retira, já expliquei, né? Por que a gente retira. Não tem nada, não está ligado com a atividade fim da empresa. Porque a contabilidade não retira, porque a contabilidade, além de querer identificar o lucro operacional, ela tem outros interesses, principalmente uma visão fiscal. Né? Então ela também está interessada nisso, por isso que então ela inclui algumas rubricas que não identifica única e exclusivamente o desempenho operacional. Faltando aqui um fechamento ali de parênteses. Deixa eu anotar aqui que eu tenho que corrigir ali. Fechar parênteses. Ok. Então, uma das razões que tem que ser retirada é exatamente o caso das despesas financeiras. Olha só. Mas não é um contrassenso a contabilidade deixar despesas financeiras e eu retiro, porque é aquilo que eu digo. Existe aí para nós um desejo de informações. A contabilidade, ela tem o governo, né? Tem duas coisas. Além dela estar interessada na parte fiscal, ou seja, de cobrar o tributo, ela também não tem interesse, ela tem interesse de manter a empresa em funcionamento. Então, olha só o que acontece. A contabilidade deixa as despesas financeiras e nós retiramos. Bom, nós retiramos porque a gente quer ver o potencial dela. E a contabilidade, o exemplo mais clássico, deixa. Por quê? Olha só. E é dito o seguinte, se eu pego um empréstimo para investir no objetivo fim da empresa, o que o governo, em contrapartida, me auxilia? Ela deixa que eu diminua o meu lucro, que eu jogue essas despesas financeiras, né? Ou seja, ela me permite que eu diminua do meu lucro essas despesas financeiras. Ou seja, ela me permite que eu engrosse, que eu aumente as minhas despesas financeiras para que o lucro seja diminuído e eu não pagar imposto de renda. Entendeu? Olha só de onde que vem o raciocínio. Eu tiro para identificar meu desempenho operacional. A contabilidade deixa que ela quer nos ajudar. Porque é o seguinte, ela chama isso de uma rubrica operacional, porque ela está afim de ajudar a empresa. Ela está afim o quê? Então ela permite que eu deduza essas despesas do lucro, porque nem todas são dedutíveis do lucro, né? Para que eu tenha menor lucro e pague menos impostos. E se eu estou deixando de pagar o imposto, ela está contribuindo para que eu invista na empresa e recupere a empresa, não desgaste. Né? Esse negócio que a gente diz assim, que é dedutível do lucro, eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Vocês provavelmente já ouviram falar que a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda. Olha só, nem todas as despesas eu posso jogar na minha declaração do imposto de renda para que ajude a eu pagar menos imposto de renda. Tá certo? Então, o governo prevê algumas despesas financeiras, algumas despesas, o qual eu jogo no meu imposto de renda para diminuir o que eu tenho que pagar para o governo. Então, olha só. Então, quando eu digo que as despesas financeiras elas estão lá nas obrigatórias, é porque o governo permite que essa despesa financeira seja dedutível do lucro, ou seja, eu posso diminuir do meu lucro para que eu possa pagar imposto de renda. Com qual objetivo? Não, na verdade o governo está querendo que a empresa se sustente para manter um setor econômico ativo. Ninguém quer que destrua as empresas, né? E que ela pague imposto de renda para o resto da sua vida. E se o governo for muito duro nisso aí, acaba quebrando as empresas.
Haja vista que, por exemplo, para pequenas e médias empresas, as taxas de juros são bastante altas. Dizem que vão diminuir, não vão diminuir, e são taxas proibitivas que impedem o desempenho da economia, nesse sentido. Olha o que está acontecendo. Deu para entender bem o porquê que a contabilidade não retira e eu retiro? São desejos, são informações que eu quero. Né? Então, são objetivos diferentes. Mas eu quero dizer mais uma vez, o que vale é a demonstração da contabilidade, é a base das minhas informações, e ali eu posso, através de um relatório gerencial que eu vou apresentar para vocês, eu posso fazer o que quiser. Né? Obtenho a informação, depois eu boto na forma como a contabilidade nos manda. Perfeito? Dúvidas? Alguma contribuição? Bom, vamos continuar mais um pouquinho. Nós vamos falar, como nós estamos no problema de pandemia, vamos falar em cepa. Então existe uma informação aqui, que são essas variações encontradas nas rubricas, que não é para complicar a vida. São variações. O seguinte, o governo, a contabilidade também permite, né, que ao invés de estar lançado de forma analítica despesas financeiras e receitas financeiras, apresenta apenas o resultado financeiro líquido, ou seja, uma informação sintética. Isso não é para complicar a vida de vocês, é porque em algumas vezes aparece claramente as duas e às vezes aparece de forma contrária. E por que é resultado? Porque muitas vezes as receitas são maiores que das despesas e quando eu diminuir eu vou ter uma entrada e às vezes quando a despesa é maior eu vou ter uma saída. Então a gente não sabe quando vai ser positivo ou negativo. A gente vai identificar, vai estar lá escrito resultado financeiro líquido. Vai estar lá positivo ou negativo. Eu sei que teve mais receitas ou menos receitas. Tá certo? Então, observe, eu estou complicando? Não. Até pelo contrário. Essa forma contracta, essa forma sintética, essa forma até diminui o número de informações que eu vou retirar. Lembram? Juros sobre capital próprio não mexe, resultado de equivalência patrimonial não mexe, e aquelas outras duas que eu disse, que era receita e despesa, muitas vezes está apenas como resultado financeiro líquido. Então, já estou antecipando vocês que muitas vezes vai aparecer e nós temos que retirá-las também. Resultado financeiro líquido é sinônimo sintético da diferença entre despesas e receitas, ou receitas menos despesas. Tá certo? Outra coisa também, que é apenas informativo, né, apenas um adicional, que às vezes aparece essa expressão resultado financeiro líquido não operacional, tá? E que está falando sobre receitas e despesas, para não confundir com aquelas. Existem despesas financeiras, que são operacionais, dito pela contabilidade, e tem algumas despesas não operacionais, já ditas pela própria contabilidade, que mesmo não são operacionais. Então, como nós não vamos usar o que não é não operacional, então, para nós, isso só vem contribuir, só vem facilitar. Eu já não ia colocar e não vou e como ela está me deixando claro isso aqui, né, eu já não vou colocar mesmo. Vai ficar melhor a visualização quando eu estiver fazendo um exercício. Eu vou dizer, ó, lembra, essas receitas e despesas não operacionais, elas estão depois do cálculo do nosso lucro operacional. Então, além depois, eles lançam depois. Nós já não íamos colocar e a contabilidade já está nos ajudando mais ainda. Perfeito? Então, só voltando. Continua sendo resultado e equivalência patrimonial nós vamos retirar, juros nós vamos retirar e vamos retirar se aparecer essa variação aqui, essa união, esse resultado dessas duas operações. Então, das 4, como a gente tem aqui, vai passar para 3. Perfeito? Alguma dúvida? Podemos continuar? Bom, então deixa eu mostrar para vocês, dar um passo mais prático assim. Observe,
Observe o seguinte, primeiro é só o entendimento. Então, alguém nos pediu para eu calcular o desempenho operacional. Eu vou lá, solicito uma peça contábil extremamente importante, ou seja, um demonstrativo do resultado. Demonstrativo de resultado do exercício, um DRE. Né? Peço contabilmente. E aí alguém me deixa na mesa isso aqui. Ó. E aí eu vou aplicar. Eu lembrei para vocês que o lucro bruto, nós concordamos com a contabilidade em gênero, número e grau, sem nenhum problema. A partir daqui é que a gente tem algumas diferenças, mas não no sentido negativo. Né? A contabilidade tem uma visão, a gente tem outra visão. E eu quero identificar o meu lucro operacional. Olha só, a contabilidade chama de lucro operacional também. Mas não o que a gente quer, não o genuíno lucro operacional, genuíno verdadeiramente para nós, vindo diretamente das atividades fins da empresa. Então eu selecionei aqui, né, aquelas rubricas que eu vou retirar. Observe. Opa, encontrei resultado de equivalência patrimonial. Encontrei receitas financeiras. Opa, são essas aqui que nós vamos retirar. Intencionalmente eu fiz o seguinte, observe. Não necessariamente precisam aparecer todas. Qual que está faltando aí que é comum a gente retirar, se aparecesse a gente teria que retirar? Juros sobre o capital próprio. Certo? Então aqui, em vez de aparecer 4, apareceram 3. Podia ser que a gente vai encontrar quando a gente começar a trabalhar na vida real, vai às vezes aparecer só assim, ó, resultado de equivalência patrimonial e aquela cepa lá, né, aquela simplificação, aquela variação, né, que é resultado financeiro líquido. Perfeito? Podia ser só 2, nós vamos retirar. Bom, então como é que a gente faz isso? Então está aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Então nós vamos construir um novo DRE. Não precisa saber números, hoje é só, quero que vocês entendam a história. Eu vou pegar o DRE e vou chamar de DRE gerencial ou ajustado. Ou seja, eu vou copiá-lo de novo e vou me utilizar daquilo que eu tenho interesse. Então, observa, como a gente concorda que o cálculo do lucro bruto ele é extremamente operacional e ambos concordam, então nós não mexemos. Sempre vai continuar igual. Daqui para frente, nós temos algumas diferenças. Então, como estou querendo apurar esse meu lucro operacional, o verdadeiro lucro, eu tirei, observem que eu só deixei as rubricas operacionais. Nem estou discutindo se elas são ou não são, que são, obviamente, né? Mas eu tirando aquelas 4 rubricas, no caso ali foram 3, que poderiam ser até 2, depois que eu tirei, eu faço o meu somatório, ou seja, lucro bruto menos as despesas, o qual eu considerei, eu vou ter um valor novo, um novo lucro operacional, o chamado lucro operacional genuíno, ou LO, que a gente vai discutir. E aí eu vou aplicar indicadores no futuro em cima disso, para saber se esse lucro está sendo competitivo ou não. Eu sei que eu estou tendo lucro. Agora eu pergunto, ele é o suficiente? É o que me interessa? Isso eu vou ser. Nada melhor do que aplicar alguns indicadores aqui e observar. Mas no momento, nós só estamos entendendo isso aqui. Só que a metodologia sugere que a gente faça o seguinte. Que a gente retire, para fazer o nosso estudo, a gente faça esse estudo após o desconto do imposto de renda. Por quê? Porque o imposto de renda não dá para a gente trabalhar com números sem considerar o imposto de renda. É a mesma coisa. Que poder vocês têm de compra baseado, por exemplo, no salário bruto de vocês? Entenda. É apenas uma analogia, querendo só dar um exemplo. Eu quero dizer assim, qual é o potencial de compra que vocês têm baseado no salário bruto? O salário bruto é importante para a empresa que paga. Quanto custa? Importante para saber quanto vale aquela função que desenvolve. Mas o potencial de compra vocês vão
tê-lo somente depois que o governo o leão der a bocanhada no imposto. Não é verdade? Imposto de renda tem que pagar e impostos sociais, aquele INSS, vai ter que ser pago. Então eu só vou medir o meu poder, o meu desempenho em função disso, depois que tirar os encargos sociais e imposto de renda. Então por isso que a teoria, a nomenclatura, a literatura sugere que a gente comece a acompanhar e medir depois que tirar o imposto de renda. Então a gente vai trabalhar com o chamado, bendito, imposto operacional líquido, lucro operacional líquido. É com esses valores aqui que eu vou trabalhar. Bom, não é sinal do nosso recreio, não é sinal do nosso break, mas eu quero fazer a nossa chamada, a nossa frequência. Então espero que todos estejam logados, né? E eu vou fazer o acompanhamento aqui, vou salvar todos aqueles que estão logados, tá? E peço para vocês terem bastante atenção, né? Bastante atenção, no sentido de que fiquem bastante atento e confiram lá quando as frequências de vocês, né? Porque a única maneira que eu tenho de saber se vocês teoricamente estão comigo é nesse processo que eu estou fazendo, né? Os que estão logados eu vou copiar. Que bom, tem uma pergunta aqui, muito importante. Júlio, é isso aí, Júlio. Você é financista? Você trabalha com finanças, mas é isso aí. O lucro operacional genuíno é muito parecido com o EBITDA, né? Porque o que quer dizer o EBITDA aqui? É uma palavra. Júlio, ainda não, mas pretendo, ótimo. E o que quer dizer? É uma sigla inglesa que diz que é o lucro depois que a gente tira impostos, juros, depreciação e amortização. A única diferença, vamos chamar assim, a única diferença que tem é que que existe outras rubricas que o EBITDA considera e nós não consideramos. Mas eu vou te dizer o seguinte, nesse primeiro momento, eu vou dizer que eles são, assim, quase o EBITDA. Quase. Existem pequenas diferenças que a gente vai ver, porque se eu falar agora, vai misturar as nossas atividades. Mas o EBITDA é um baita do indicador que eles chamam até do caixa bruto da empresa, né? Até uma discussão, como é que pode lucro ser caixa? São coisas diferentes. Mas, na verdade, é o lucro o lucro oriundo das atividades fins. Porque o que quer dizer o EBITDA de earning, né? É lucro before, é o lucro antes de juros, interest de juros, tax de impostos, depreciation, amortization, né? Então, é o lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização. Então, só para mostrar que tem uma pequena diferença, é muito parecida, é isso aí, é objetividade, tá certo. Mas a única coisa que o nosso lucro operacional se difere de forma gerencial é que a gente vai utilizar depois que a gente calcula o imposto de renda. E o EBITDA não calcula o imposto de renda, ele simplesmente tira, até vou chamar o seguinte,
Boa, ótimo. Olha aqui, vou aumentar isso aqui. Eu não gosto de comparar muito as coisas, mas poderíamos chamar que seria o lucro operacional aqui, genuíno, é o LO. Ele está muito parecido, muito assim, em 99%, né, desse lucro operacional. Então, é um lucro antes de eu calcular os impostos, não considero os juros antes do cálculo do juros, antes de eu incluir os juros, e antes de considerar depreciação e amortização. Então, observem que, no nosso caso aqui, a gente deixa, né, a gente não retira a depreciação e amortização. A gente considera que a depreciação e amortização, elas contribuem para o cálculo da atividade operacional do nosso método. Tá? Então, por que ela não é 100% igual? Vou mais uma vez aqui. Ó. Ele é muito parecido com esse LOL aqui. Ó. O que difere? É porque aqui não tem, tá certo? Não está escrito. Mas eu não retiro a depreciação e amortização. E calculo o imposto depois. Então, ele vê que o LOL ele tem uma pequena diferença em função de um procedimento que eu utilizo. Mas tu tens plena razão que ele se assemelha muito ao que eu estou querendo dizer, que é o EBITDA, e que é muito utilizado e que é um indicador internacional. Por que eles utilizam mais abertamente o EBITDA do que não o LOL, o nosso aqui, que a gente vai fazer isso de empresa para empresa? Até porque esse EBITDA é um indicador internacional. E aí, se eu considerar o imposto, se eu estou trabalhando com outra empresa internacional, não é o mesmo imposto, porque o objetivo da contabilidade é fazer com que o EBITDA tenha as mesmas características mundialmente. Então, eu não posso calcular meu imposto porque num país é uma coisa, no nosso é outro. Né? E depreciação e amortização também tem uma legislação, eles mandam tirar uma legislação própria, cada um interpreta de uma forma. Agora, fora isso, que na verdade o que é? Receita operacional é um conceito universal. Despesas operacionais sem aquelas características ali é universal, eu calculo o EBITDA. Mas concordo contigo que num primeiro momento, num primeiro raciocínio, assim, ó, vamos dizer assim, ó, como exemplo, ele é um excelente exemplo. Significa, é o objetivo que eu quero atingir. É saber o potencial da empresa, independente de depreciação, independente de impostos e etc. Tal. Em Júlio, expliquei, Júlio? Então, ali, ó, só voltando mais um pouquinho. Então, o EBITDA é earning before, quer dizer, lucro antes de interest, de juros. Isso, até agora, nós fizemos tudo igual. Taxas, impostos, não. A gente calcula o imposto para ter o nosso lucro operacional. Mas é uma forma de cálculo. Depois, depreciation e amortization, quer dizer, antes de eu incluir a depreciação e amortização, nós incluímos, nós deixamos na nossa atividade operacional. A gente entende que faz parte. E por que ela retira? Aquilo que eu vou repetir. É um indicador internacional e impostos. E forma de depreciar e amortizar, que a gente vai estudar isso um pouquinho, tem legislações diferentemente. Tá certo? Mas o exemplo foi formidável, foi muito bom. Deu para... Em Júlio, é isso aí? Entendeu? Eu repito, mas é para deixar bem claro, né? Então é isso aí, acho que nós estamos no finalmente. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Deixa eu ver aqui, Opa, errei aqui na minha estratégia, na minha apresentação. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui hoje. Né? Tá, eu só queria dizer o seguinte, então. Observem que depois que eu apuro isso aqui, esse é meu objetivo. Mas, vocês observem que tem mais umas continhas aqui que a gente vai ter que fazer, que não é momento de explicar agora. Mas só quero dizer o seguinte, eu não posso entregar, eu posso utilizar a demonstração contábil,
buscar a informação que eu quero, mas eu não posso deixar isso pela metade. Vocês observem que eu retirei algumas informações da demonstração de resultados. Depois que eu obtive o resultado, depois que eu atingi aquilo que eu queria, eu tenho que devolver tudo aquilo que eu retirei, de tal forma que quando eu fechar meu lucro líquido, ele tem que ser igualzinho da contabilidade. Então, uma demonstração de resultado gerencial, ela se obriga também a ser inteira. Ou seja, eu posso pegar a demonstração de resultado, mexer naquilo que eu quero mexer, tirar as informações que eu quero, mas os valores não podem ser alterados. Né? Então, eu mexi, tem uma informação aqui, diferentemente do lucro da contabilidade, mas é porque eu estou querendo descobrir uma outra informação. Descoberta essa outra informação, eu devolvo. Existe uma forma de devolver isso aqui. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Uma forma de devolver. De tal forma que eu aí completo meu DR gerencial, posso botar um do lado do outro e dizer, olha, esse aqui é o contábil, esse aqui é o gerencial, mas todos eles com todas as rubricas que eu trabalhei. Tá certo? Então, no nosso próximo encontro, quinta-feira, a gente vai entrar no que eu chamo de exercícios acadêmicos para a fixação dos conceitos. Ué, mas você falou que a gente não ia estudar exercícios acadêmicos? Sim, nós vamos trabalhar com exercícios reais, mas depois que a gente entender toda a informação conceitual. Então, por que eu digo que é um exercício acadêmico? Porque eu peguei, eu construí a demonstração de resultado e balanço em laboratório, ou seja, eu coloquei todos os conceitos que eu quero que eles sejam mexidos, para que sejam fixados. Depois que a gente tiver esse entendimento, vai ajudar a gente a entender, vai fixar, porque a gente vai botar a mão na massa, aí eu vou dar as informações reais para vocês e aí vocês vão calcular. Porque, geralmente, nessas informações reais, não estão todas as informações que eu quero. Eu quero deixar vocês preparados para qualquer coisa, qualquer situação que acontecer, vocês terem condições de calcular, de resolver. Tá certo? Então, nosso próximo encontro vai ser não vai ter informações de conceito, não vai ter conceito, vai ser exatamente como é que a gente calcula na realidade. Aí eu vou fazer o primeiro e vou deixar que vocês façam, são 3, vou deixar os outros 2 para vocês. A gente volta e discute para ver se teve erro ou não. Opa! Claro, Pedro Magalhães. Eu gostaria, excelente oportunidade, eu fiz isso o semestre passado com a Anne, desculpa, com a Anne. A Anne é a nossa professora, com a Aileen, e esse semestre eu pedi que ela se apresentasse na turma da manhã, mas ela estava no início da semana complicada e não deu. Mas o que tu fizeste era o que eu gostaria eu ia te pedir mais tarde, mas você se antecipou. Isso mostra para os nossos companheiros aqui, para os nossos alunos, o quanto você é proativo e o porquê que você é monitor. Tá bom, Pedro? Pode, a palavra é sua. Parabéns pela iniciativa. Não, obrigado. Não sei se conseguem me ver também. Não estou conseguindo. Opa, agora parece que vai aparecer. Boa, Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, professor? É uma satisfação. Gostei da tua iniciativa. Muito legal. Eu sempre peço para a Eileen, mas como eu só dava aula de manhã, né? Aí eu não esqueci de pedir para ti. Mas muito legal. Sim. Então, gente, me apresentando aqui, eu sou o Pedro, eu sou monitor da matéria pela terceira vez terceiro semestre seguido que eu estou sendo monitor. Então, eu vou disponibilizar também meu WhatsApp, meu e-mail, todos os meios de contato aqui. Também vou mandar por e-mail para vocês, para todo mundo ter. Se tiver grupo da turma também, podem me colocar, porque eu vou estar mandando resumos para a prova, tentando ajudar vocês, claro, com os exercícios, quando vocês tiverem dúvidas. Vou passar meus horários também. Enfim, eu vou colocar aqui no chat, vou mandar no e-mail também para todo mundo ter a oportunidade de conseguir me contatar. Legal, Pedro. Muito bacana. Esses minutos aí, esse minuto que tu destinaste para a gente,
mostra o quanto tu és comprometido com a disciplina. Eu já tinha falado no teu nome, te elogiei bastante, acho que eu só errei que eu disse que era 2 semestres, mas são 3 já, né? Melhor ainda. E a Eileen tem 4 semestres. Então, eu disse para eles também que às vezes eu não consigo explicar de uma forma... às vezes me falta palavras, e quando, tendo vocês têm o mesmo linguajar, e que conseguiram entender aquilo que eu queria dizer, podem passar para eles de forma mais simples, mais objetiva. É isso aí. Valeu, Pedro. Muito obrigado, amigo. Sim? Vou deixar aqui no chat o contato que eu escrevi agora para a galera. Tá certo. E aí, é isso aí, professor. Valeu, amigão. Muito obrigado, hein? Um abraço. É isso aí, pessoal. Tá vendo? A nossa turma tem tudo para se dar bem. É um grupo focado. Estamos com 40 participantes. Muito bacana. Isso tudo eu quero dizer para vocês que ajuda, em suma, a maneira como o professor conduz, e isso tudo facilita. Então, na vida prática, não é só a técnica, o conhecimento profundo dos cálculos, mas a maneira de como a gente compartilha em equipe. Isso é muito bom. Valeu, fiquei muito contente com a posição do Pedro aí. Beleza, pessoal? Ô Pedro, não sei se está me escutando ainda, mas se tu puderes deixar depois lá no Moodle registrado. Sim, vou deixar lá também. Isso, perfeito. Para deixar está ótimo. Puxa, bacana. Ganhei a noite hoje, hein? Sinceramente, ganhei a noite. Foi uma surpresa para mim. Então tá bom, pessoal. Um abraço e obrigado a todos. Se quiserem falar comigo, ainda posso ficar alguns minutos aqui, mesmo em particular, etc. Então, estou à disposição. Professor, obrigado. Boa noite. Valeu.